Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do projeto Letras em Foco. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Letras em Foco, que é um projeto do Greenplexa, né, que é um grupo de estudos da metáfora e pesquisa sobre língua e literatura de expressão amazônica. E hoje vamos iniciar com um resumo do perfil acadêmico do professor Henrique Carvalho Pereira. Seja bem-vindo, professor, mais uma vez, que possui graduação em Letras, Língua Inglesa, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui também graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Possui mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de letras, com ênfase em teoria literária. E a sua comunicação hoje é Materialismo do Evento, Literatura e História na Literatura de Paul de Man. Professor Henrique, passo com o senhor a fala. Fique à vontade. Muito obrigado, Camila, pela apresentação. Obrigado a todos. Só uma coisa, eu vi que você pegou, né, do currículo Lattes, esse resumo. Ele é aquele gerado automaticamente, e aí lá colocou que eu sempre esqueço de mudar isso, eu preciso entrar lá um dia e mexer nisso. Ele colocou que eu tenho a formação em inglês pela PUC, né, mas eu não cheguei a concluir. Só assim, pra gente, Tudo bem, né? professor. Vou corrigir. Desculpa pela... Mas, enfim, de qualquer forma, obrigado. Vamos lá, eu vou fazer a leitura desse texto, e aí depois, na medida que for surgindo a discussão, a gente vai fazer. Bom, entre as várias possíveis formulações que descrevem a linguagem literária, podemos assumir como ponto de partida, para os fins dessa comunicação, aquela segundo a qual a literatura é o modo de discurso, o único modo de discurso que não depende da presunção de continuidade entre as palavras e seus sentidos. Mais do que isso, seu modo de ser está justamente em algum tipo de suspensão ou entrave nessa continuidade. Quer dizer, a literatura não é exatamente aquilo que ela parece nos apresentar. Há certa passagem de sua teoria da literatura em que Welbeck e Warren formulam bem esse princípio, dizendo que, toda obra de arte literária é, primeiramente, uma série de sons dos quais emerge o sentido. Fim da citação. A emergência desse sentido pode ser vista como produto das relações no próprio material da literatura, mas ela é, antes de tudo, negada. Qual o papel da crítica em face de um objeto com tal aspecto? A literatura, assim entendida, tem um papel social? Qual ou quais? E o teria também a profissão de sua leitura, que chamamos por crítica? Essa comunicação pretende expor rapidamente algumas das conclusões atingidas após o exame de um dos possíveis conjuntos de respostas a essas questões. Ela resume uma seção da minha dissertação de mestrado, Voldemar e a Teoria da Linguagem, defendida este ano, cujo objeto foi o pensamento teórico do crítico, que dá título ao trabalho. Bom, a ideia de uma série de sons, seria possível trocar som por outros nomes também, marcas de tinta, gestos, etc., a partir dos quais emerge o sentido, permite a identificação entre literatura e ritual, com o que seu papel social se torna mais claro. Imaginar qualquer possível ritual de qualquer povo implica imaginar a organização de um sistema de sons, imagens e gestos, coreografias, etc., sem a mesma finalidade e sentido que tem esses sons, imagens, etc., em situações exteriores ao ritual. Em poucas palavras, o sistema que aí se mobiliza não atribui a seus signos o mesmo propósito e sentido que eles recebem em situações cotidianas. Eles têm sentido, em suma, por sua própria organização em relação um com o outro, mas não necessariamente em relação a algo que lhes é externo. Com efeito, ao remontar ao seu caráter como ritual, esse entendimento sobre a literatura permite que ela identifique, assim, todo tipo de linguagem e significação. Essas coisas que eu estou falando agora, elas parecem um pouco abstratas, mas depois, na medida que eu for analisando os exemplos, isso vai ficar mais claro dos textos teóricos. Contudo, os rituais e seus conjuntos de signos ou mitologias têm também o propósito de entender e dar sentido a experiências que lhes são sim exteriores. Podem ser os fenômenos naturais, a organização particular do grupo ao qual pertencem, suas leis, hábitos, tabus, crenças, hierarquias, etc., que afinal também são rituais, ou a justificativa de uma continuidade entre o natural e o cultural. Essa ligação não é autoevidente e depende de uma compreensão retrospectiva. Na medida em que os rituais e práticas de uma sociedade se desenvolvem e sofisticam, é possível, a história abunda em exemplos, que a conexão entre o sistema semiótico de um ritual e seu sentido vá se tornando cada vez mais difícil de ser remontado. Não é à toa que a gente tem a crítica acadêmica, né, e as escolas, etc., para explicar esses rituais para as pessoas. Com efeito, nós vimos antes que, a princípio, existe uma incompatibilidade original entre os dois. Uma tradição de interpretação da retórica ocidental, que encontra em Ernest Robert Curtis, seu representante mais recente,
entende o papel da crítica e da teoria aqui como integrativo, isto é, compete à profissão dos estudos literários educar os membros de sua sociedade nos sentidos e locais de seus rituais para que eles se integrem de maneira orgânica a ela. Há, no entanto, não apenas a possibilidade, mas talvez até um imperativo de se ir contra essa corrente, embora ela também tenha sua coercividade. É Roland Barthes que demonstra em seu clássico Mitologias que os mitos e ideologias que estruturam toda uma sociedade são, antes de tudo, apenas ficções, organizações de signos dependentes apenas de sua coerência interna, empregadas para fins distintos. Uma vez que da pura materialidade da linguagem emana sua sistematização em um sistema mais amplo de socialização, cultura e sociedade, a compreensão suscitada pela literatura quando esta ressalta seu caráter de ficção é de que toda linguagem possa ser, a princípio, reles matéria. Essa compreensão é necessariamente desintegradora dessa cultura e sociedade, no sentido de erguer uma suspeita sobre a essencial verdade de todo tipo de consciência. Assim como um movimento de sistematização que é sua contraparte, essa desintegração também é inevitável e obrigatória. Essa é, enfim, a leitura a que chega Paul de Man em suas obras de maturidade. Antes de ser, porém, um abandono nihilista de toda a comunidade, de toda a política, esse movimento de desintegração tem grande potencial ressurreicional. Inicialmente porque ele entende que existe um descolamento sempre subjacente aos modelos de explicação e sistematização da realidade entre sua estrutura e sua referência. De Man o explica melhor em sua crítica a Roland Barthes, se me permitem a longa citação. E lá vai. Cito. A atração dos mitos não se deve a seu conteúdo efetivo, mas ao brilho de sua superfície. Esse brilho, por sua vez, deve sua resplandecência à gratuidade, à falta de responsabilidade semântica do signo ficcional. E esse jogo nada tem de inocente. É da natureza das ficções serem mais persuasivas do que os fatos, e especialmente persuasivas ao se parecerem mais reais do que a própria natureza. Sua ordem, sua simetria, é possível porque elas realmente só prestam contas a elas mesmas, mas são justamente essas qualidades que se quereria associar ao mundo da natureza e da necessidade. Ficções ou mitos são viciantes porque elas substituem os dados naturais ao parecerem ser mais naturais do que a natureza que elas deslocam. Sucede que as ficções são a mercadoria mais comercializável já feita pelo homem, o sonho de publicitário da perfeita coincidência entre descrição e promoção. Em si desinteressadas, elas são presa em defesa para qualquer interesse que as deseje utilizar. Quando estão, assim, sendo alistadas ao serviço de padrões coletivos de interesse, inclusive os interesses da mais alta ordem moral ou metafísica, ficções se tornam ideologias. Pode-se assim ver porque qualquer tipo de ideologia teria sempre um interesse velado em teorias da linguagem que advogam a correspondência entre signo e sentido, já que sua efetividade depende da ilusão dessa ocorrência. Por outro lado, teorias da linguagem que questionam a subserviência, semelhança ou potencial identidade entre signo e sentido são sempre subversivas, mesmo que elas se confinem estritamente a fenômenos linguísticos. Ou seja, ficções como os mitos que organizam a cultura e leis de uma sociedade são, a princípio, apenas esquemas narrativos empregados para fins exteriores a si. Elas convencem o tanto que convencem precisamente porque dependem apenas de sua própria coerência para fazerem sentido, o que significa que essa coerência interna não é, certificadamente, a mesma do mundo exterior. Entretanto, justamente esse aspecto permite que elas sejam utilizadas para explicar o mundo exterior, já que é apenas delas, as ficções de qualquer ordem semiótica, que dispomos para dar ordem à realidade e estruturar nossa interação com e dentro dela. Também por isso é imperativo o desfazer dessa ligação, justamente em razão da falta de sistematicidade e da incompatibilidade com os sistemas linguísticos que pertencem ao mundo fora da linguagem. Não se trata de dizer que o mundo real não tem suas leis, é totalmente espontâneo, mas antes que não se pode assumir acriticamente que a coerência de sistemas linguísticos possa ser essencialmente idêntica à do mundo extralinguístico. Essa definição de metáfora do Aristóteles, né, do saber essencial das coisas. Esta só se torna compreensível a partir do momento em que nós nos engajamos com ela, e há sempre um grau de ilusão na sistematização mútua que oferece a linguagem às duas partes dessa operação. O objetivo dessa leitura que desintegra, portanto, essa leitura crítica, já que tanto analisa as condições de possibilidade de uma categoria quanto a apresenta negativamente, pode ser sumarizado na frase desmistificar narrativas ideológicas. Não se está fazendo nada de novo, já que a desconstrução está presente no próprio texto. Recorde-se das palavras com as quais comecei essa comunicação. Na literatura já está suspensa logo de cara a possibilidade de se decidir entre o sentido literal e o figurativo daquilo que se lê. Não será a crítica que desconstruirá as ideologias de uma sociedade, mas a literatura. A tarefa da crítica será a leitura dessa condição, sua exposição, sua repetição. Eu disse anteriormente que a coerência interna das ficções não é certificadamente a mesma do mundo exterior, no que peço ênfase agora para o advérbio certificadamente.
Em outro texto sobre o segundo discurso de Rousseau, Deman reconta, esse texto se chama Metáfora, Deman reconta a ficção filosófica de Rousseau que imagina o encontro original entre os homens primitivos. O medo terá forçado o homem diante de estranhos a se referir aos outros como gigantes. Isso permite a Rousseau defender que a primeira linguagem, a primeira denominação, terá sido figurativa. Essa denominação é parte verdadeira, mas a outra parte não é nem verdadeira nem falsa. A parte verdadeira é paradoxalmente figurativa, já que é a verdade da representação deslocada do sentimento interior de medo. A parte incerta respeita a confirmação do caráter temível dos outros homens, a correspondência inevitável que a figura promove entre interior e exterior. Pode ser que a suposição esteja correta, pode ser que não. Ao conhecer melhor os demais, diz Rousseau que esse homem primitivo terá perdido seu medo e verificado que sua primeira representação era falsa. Isso exige uma desfiguração da primeira ficção, sobre a qual se baseou seu conhecimento e seus semelhantes. Escolher um lado, da moeda. Todavia, a estrutura daquilo que substitui essa figura não difere essencialmente dela. Ela ainda possui uma parte que desloca verbalmente um estado íntimo para uma representação figurada e outra parte que jamais pode ser confirmada, a saber, a de que os outros homens não apresentam perigo. O ser humano é mesmo um bicho inofensivo diante do ser humano? Pois será também dessa incerteza referencial que derivarão os outros sistemas de signos, os que estruturam as leis. Não obstante, para que se realize, a metáfora deve ser desfigurada na presunção de verdade daquilo que está, de fato, suspenso. A distinção entre literal e figurativo assume, portanto, a possibilidade de se distinguir entre coerência interna e externa, tanto de se distinguir, entre coerência interna e externa, quanto identificar uma a outra, o que é um erro. Dado que ambos surgem coextensivamente, como vimos, a própria literalidade da linguagem depende de um esquecimento de sua estrutura fundamental em relação ao mundo exterior. Contudo, nenhuma linguagem poderia existir sem esse erro. Aqui na nota de rodapé eu faço referência ao texto que eu estou comentando. A literatura, a ficção, é o modo político por excelência da linguagem, porque a sociedade civil emana de uma ficção e sua literalização. Também por isso, sua estabilidade depende da passagem de uma linguagem da denominação para uma linguagem da coerção e do poder. Coerentes em si, ficções se tornam não apenas ideologias, mas coisas frágeis, a partir do momento em que são transpostas para conceituar do lado de fora de sua coerência própria e referir algo, já que não passam de hipóteses permanentes. Não é possível evitar a confusão entre ficções e a realidade, mas isso não significa que elas nos dizem a verdade sobre a realidade. A figuralidade que permite à linguagem conceituar é, com isso, ambivalente, já que é impossível manter a conotação figurativa separada da referência literal. Isto é, a hipótese, no caso de Rousseau, que também faz uma ficção, a hipótese é temo que esses possam ser gigantes, do fato, temo. Eu coloquei de propósito, a repetição dessa palavra aqui para mostrar que as duas estão sempre juntas. Aceitar a correspondência da referência linguística é um erro, mas é inevitável. Nas palavras de Mark Redfield, cito, a consequência da indeterminação referencial é a referencialidade insistente. Fim da citação. A referência, a intencionalidade é um erro, mas um erro necessário. Com isso, as figuras que estruturam nossa organização da realidade, portanto da sociedade, já têm sempre em si sua própria crítica epistemológica. Com isso, também sua leitura é sua alegoria, no sentido benjaminiano. A crítica representa a ideologia e a esvazia. Sai de mãos vazias, como ele fala na origem do drama barroco, drama trágico alemão. Tem as duas traduções, E é também por isso que o Deman dá o nome ao livro que contém esse texto de Alegorias da Leitura, entre outros muitos motivos, claro. Esvaziando-as, ela mostra à leitura que não são necessárias as ideologias. Não são necessárias enquanto necessidade. Não, são necessárias enquanto necessidade, mas suas relações com o mundo real não são necessárias, motivadas. O necessário aqui como imperativo, como obrigatório, elas são, mas necessárias em oposição a arbitrário, elas não são. As crenças que nos são passadas sobre a naturalidade de estruturas que, na verdade, são históricas e se estruturam como metáforas não passam de ficções. Não há, em suma, justificativa para o sentido e destino dos rituais. Paradoxalmente, essa aleatoriedade ou arbitrariedade é uma regra, o que há de verdadeiro na linguagem. Que essa sorte de aleatoriedade e desfiguração tenha de acontecer. Tenha de acontecer nos dois sentidos. Tanto que seja coercitivo a uma sociedade institucionalizar como verdadeiros os que são produtos históricos, a história sendo essa institucionalização de ficções linguísticas originárias, de relações incertas com a realidade, quanto que seja coercitivo seu desmascaramento, a história sendo assim um incessante desfazer dessas verdades.
Contudo, quando essa leitura assume o descolamento entre texto e sentido, qual crédito ela pode dar ao seu próprio texto? Redfield, novamente, afirma, eu cito, que aqui uma renúncia está envolvida, mas o que se renuncia não é a possibilidade de se haver a linguagem, sentido e comunidade, mas sim a possibilidade de se estabelecer uma necessidade interna para os padrões de relações que permitem aos signos funcionar como signos. Fim da citação. Passamos a entender que jamais é necessário que as coisas sejam entendidas como a nossa ideologia nos a transmite. Logo, o texto crítico não é um texto, mas a sistematização, ou seja, paradoxalmente, aquilo que ele mesmo expõe como falso, dessa inevitabilidade de a linguagem se provar falsa. Talvez até sistematização não seja um bom nome, né? Porque ela é o que decorre dessa leitura. A crítica nasce sempre e inevitavelmente, fácil ao The Simulating Harmony, de Carol Jacobs, é sempre já um aborto. Também por isso, ela não pode senão se tornar texto. A leitura, como Paul de Man a entende, chega à materialidade da história pelo caminho inverso do que esta corre. A materialidade da história é, portanto, um evento, cito de Man. A história, portanto, não é uma noção temporal, não tem nada a ver com temporalidade, mas é a emergência de uma linguagem do poder a partir de uma linguagem da cognição. Fim da citação. Ou seja, como visto na análise de Rousseau, essa desfiguração necessária da linguagem conceitual, da linguagem da cognição, conduz inevitavelmente a uma linguagem do poder, das leis, da institucionalização. Precisamente por seu caráter incerto, ela obriga a uma transformação em certeza. A leitura demonstra também que a ideia segundo a qual um sistema de signos se torna totalmente autônomo e produtor de tudo que o cerca é apenas isso, uma ideologia, pois não será a dimensão figurativa que produzirá a prática, mas justamente o reverso. Reconhecer isso não é o mesmo que negar a dependência e inter-relação entre ambos, sua indissociabilidade. E para não ser acusado de autoplágio, né, aparentemente seria possível isso aqui, né? Tá certo, mas enfim, para evitar, né, eu cito a minha própria dissertação, no capítulo 3, que eu digo: se o evento que caracteriza a história emerge no momento em que se passa de uma linguagem do tropo, das figuras, para uma linguagem da performance, esse evento emerge junto ao que de Man chama de materialidade. Não no tropo ou na performativa, mas na lacuna do encontro entre ambos. Logo, a história como evento é uma história materialista ou um materialismo do evento. Ela deriva, segundo Redfield, da inscrição material da ideia, ao se gravar na pedra da realidade material, e como tal, o evento histórico não pode produzir nenhum sentido. Eventos em si são sempre sem sentido, devem ser associados figurativamente para ter. Pois não? Com licença, 5 minutos, tudo bem? Tá, obrigado, já estou quase acabando. Atingir a verdadeira materialidade da história, paradoxalmente, é atingir um ponto que não pode ser atingido pelo sentido, o momento em que as coisas realmente acontecem. Por outro lado, também é isso que permite aos eventos materiais serem sempre reinscritos, receberem novos sentidos, e suas afinidades com textos específicos pode ser mais ou menos aceitável, mas jamais será absoluta. Fim da citação. Não tanto as coisas em si, mas justamente a real materialidade da história, a matéria que só existe em movimento e resistência a seu movimento. O livre jogo da letra que deve se tornar mais do que isso, em suma, a necessidade do erro que são as ideologias. Como erro, a significação dos rituais e sua ideologia são também inevitáveis, logo sempre verdadeiros, em que neles se produz também a relação imaginária com a materialidade da história, que permite ao ser humano se relacionar com sua história e encontrar uma relação de determinação recíproca com ela. Igualmente verdadeira é a necessidade que ela se desfaça. Esse desfazer e desfazer da ideologia. Esse fazer e desfazer da ideologia está sempre presente nas ficções, e a literatura é, em suas mais variadas formas, a repetição e exposição desse movimento em seu modo de ser. Como entendimento desse duplo movimento, eis, enfim, onde surge a crítica. Com isso, retornamos à primeira concepção dessa comunicação, mas com um olhar renovado. Retornamos à visão de que a literatura e todo rito que inscreve materialmente uma ideia, no gesto, na pedra, no papel, é em si a materialidade da própria história, a ocorrência material da história, ou melhor, sua eventualidade. A eventualidade de uma ordenação de gestos, segundo um princípio não necessariamente certo, da qual emanam sentidos, os que ordenam, por sua vez, todas as regras de uma sociedade. Precisamente o trabalho envolvido nessa inscrição é responsável por sua realização, por seu materialismo, e como tal carrega em si sua potencial destruição. Não se trata de dizer que é do rito que surge a materialidade da história, já que os próprios ritos têm também determinações exteriores e de seu material. Antes, a compreensão que esses ritos permitem quanto àquilo que é alheio à sua coerência interna é a incerteza que se deve necessariamente assumir como certo e, como tal, necessariamente ser desfeito.
Uma leitura o mais formal possível da literatura não estará, assim, traindo de maneira alguma a historicidade da literatura. Ela será, ao contrário, a única forma de prestar contas à literatura e à cultura, ao materialismo da verdadeira história. Na medida em que toda a literatura repete esse processo fundador da ideologia, ela também é descola de sua coerência interna e expõe, pelo ato que a permite ocorrer, sua ilegitimidade. Uma crítica verdadeiramente materialista nesse sentido será a que se empenha no entendimento desse repetitivo desfazer da consciência pelo próprio ato que a origina. É isso. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua contribuição, do seu trabalho. Tá? Agora nós vamos para a segunda comunicação, que será feita pela professora Rafaela Cláudia dos Santos. A professora Cláudia é graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em docência para o ensino superior pela Universidade Potiguar, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, realiza pesquisas principalmente na área de análise do discurso, de vertente francesa, e a sua comunicação será a discursividade e constituição do dizer verdadeiro da BNCC. Professora, fique à vontade. Boa tarde a todos, obrigada Camila pela apresentação. Vou tentar aqui compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Então, o meu trabalho, né, o nosso trabalho é intitulado Discursividade e Constituição do Dizer Verdadeiro na BNCC, como Camila já introduziu. Tem como autores o professor Antônio Genário Pinheiro dos Santos e eu, Rafael. O professor, ele é autor e, ao mesmo tempo, orientador, né? Nós já trabalhamos em pesquisas em análise do discurso lá na UFRN, no campus de Currais Novos, no grupo de pesquisa Práticas Linguísticas Diferenciadas da UFRN. O meu objetivo, portanto, é tentar aqui também falar um pouquinho antes de dizer o objetivo, é dizer que, assim, ao trabalhar com a análise do discurso, né, principalmente nesse trabalho com esses objetos que nós vamos analisar, com esse corpus, é dizer que está envolvendo a análise de como compreender a maneira, né, de como compreender as verdades, como elas são produzidas e são enunciadas nesse contexto, né, nessas condições de produção que os documentos de base legal da lei, mais especificamente aqui a Base Nacional Comum Curricular, eles vão trabalhar a questão do sujeito professor, do aluno, enfim, de toda a gama da educação nacional, certo? Então, nosso objetivo é mobilizar uma leitura discursiva do documento normativo da Base Nacional Comum Curricular, buscando discutir a constituição, ou seja, a produção, né, de um discurso verdadeiro sobre o ensino e sobre a escola no Brasil. Nossa metodologia, este trabalho ele está vinculado aos estudos de análise do discurso francesa, utilizando-se principalmente do método arquegenealógico de Michel Foucault, né, do filósofo Michel Foucault. Então, o que seria, para introduzir, o que seria esse método, né, arquegenealógico? Veiga Neto e dentre outros autores, eles trazem o Foucault, eles explicam que o Foucault existe 3 fases ou etapas que o caracterizam seus estudos, né? Então, a primeira fase seria considerada a fase arqueológica. Essa primeira fase ela estaria com foco no saber. Uma obra que nós podemos citar seria a obra Arqueologia do Saber, né, que é uma das grandes obras de Foucault, bem conhecida, e esse foco no saber no sentido de que o saber, ele é mobilizador dos discursos, né, por meio do saber e do poder, já puxando aí a fase genealógica, é que os discursos, eles são produzidos e, ao mesmo tempo, eles vão produzindo subjetividade, vão produzindo vontades de verdade, né, o que nós temos, muitas vezes nós chamamos por verdade, né, então, Foucault vem a dizer que são, na realidade, vontades de verdade, dentro de determinadas áreas, dentro de determinados campos, que Foucault vem a trazer também com o conceito de informação discursiva, certo? E uma terceira fase, que seria a sua fase ética, que é o do cuidado de si, na qual Foucault estaria mais preocupado com as questões do sujeito, com foco na subjetividade.
voltando um pouquinho sobre essa fase arqueológica e genealógica, é importante destacar que nós não podemos dissociar, né, Foucault, na sua fase genealógica, chega a dizer que nós não podemos dissociar o saber do poder, então eles caminham juntos. Através disso é que os discursos, eles emergem e através disso que nós podemos analisar os discursos, os enunciados, e assim por diante. Então, também é importante frisar que Foucault, ele não entendia por poder aquela questão de que, o poder está para a classe dominante, existe um dominante e um dominado, na realidade não é isso, né? Foucault entende o poder como relação, né? O poder é uma relação e ele está pulverizado dentro da nossa sociedade. Então, dessa forma, que ele vem a nos dizer que onde há poder, há resistência. Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que uma ditadura seria uma relação de poder. Não, porque para ser poder, existe a questão agonística, né? Os dois campos, eles podem se confrontar. Como, por exemplo, nós vamos trazer aqui a Base Nacional Comum Curricular. Em determinada parte, ela dita determinada coisa ao sujeito professor, né? Por exemplo, dizer que ele precisa estar em constante formação. Então, pode haver, e na realidade há, professores que não atestam esse discurso, por exemplo, e que se colocam, né, na parte da resistência. Então, eles são resistências, e o poder está nas duas partes, não está concentrado em um só, né? Então, onde há poder, há resistência, para Foucault. E, de forma breve, né, muito por cima, porque cada fase dessa é bem detalhada e são muitas obras, a fase genealógica, uma obra que nós poderemos citar, seria a conferência que o Foucault proferiu no Collège de France, A Ordem do Discurso, que virou um livro dele também bastante conhecido. Nessa terceira fase, que é considerada a fase ética do cuidado de si, e que é importante trazer uma questão que Foucault diz que norteou todos os seus estudos. Na realidade, ele não estava querendo fazer uma teoria do poder, mas ele estava em busca de saber quem somos nós hoje, né? O que é que nós estamos fazendo, vamos dizer assim, dentro da sociedade, né? Quem somos nós hoje? Seria essa grande indagação aí de Foucault que mobilizou seus estudos. Aqui dentro da nossa metodologia também, né? Busca-se trilhar um percurso descritivo, interpretativo da lei dos documentos de base legal, né? Principalmente da BNCC, aqui para esse recorte. E é importante nós entendermos que o sentido não é trazido aqui como um já lá, mas como uma produção histórica, social, que, por exemplo, dentro do campo da educação, existem diversos mecanismos que fizeram com que se emergisse um determinado discurso institucional e não outro em seu lugar. Então, dessa forma, o sentido ele não pode ser entendido como algo que é a priorístico, que vem antes. Na realidade, não. O sentido ele é produzido, né, de acordo com as condições sociais, históricas, econômicas, enfim. Então, dessa forma, além da BNCC, compõe também o nosso corpus para este trabalho, né, o e-book de orientações desenvolvido pela Portables, intitulado Tudo para você entender o futuro da educação no Brasil. Nós problematizamos as operações pelas quais são os sentidos empreendidos e agenciados a partir de determinados efeitos e não outros em seu lugar. Aqui as nossas análises. Primeiramente, falar que, assim, como o nosso tempo ele é reduzido, né, um documento da Base Nacional Comum Curricular é um documento bastante amplo, então aqui a gente trouxe apenas alguns recortes que vão nos proporcionar discutir um pouquinho, juntamente com esse documento da Portable, certo? Que também é um documento que traz em evidência os discursos dessa Base Nacional Comum Curricular. Então, esse trecho aí diz: a primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-los à BNCC. Nesse trecho, eu quero chamar a atenção sobre essa questão do discurso
de que o professor, ele deve estar sempre o quê? Alinhado a essa base nacional comum curricular, que ela é vista como um documento, como o próprio nome diz, base. Então, como é um documento base, com o respaldo legal, institucional, então o professor ele deve sempre estar alinhado. Ele deve buscar, né, se adequar aos ditames desse documento normativo. Um segundo trecho da base diz o seguinte: por meio da indicação clara do que os alunos devem saber, considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e, sobretudo, do que devem saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A exemplificação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assumem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC. Então, o professor ele deve estar preparado para buscar se adequar a esses saberes que os alunos precisam atingir. Dessa forma, o professor ele é conduzido, ele é gerenciado, ele é levado por meio desse discurso institucional da Base Nacional Comum Curricular, levado a fortalecer essa sua formação, a buscar. Se você não sabe determinado caminho, se você não consegue conduzir o aluno a determinada habilidade, você deve buscar, você deve sempre se adequar. Então, veja como é uma missão hercúlea, vamos dizer assim, que é dada ao sujeito professor através desses enunciados dessa legislação, da Base Nacional Comum Curricular. Aqui eu trouxe a capa do documento, tudo para você entender o futuro da educação no Brasil. Dizer que é um documento que apresenta diversas imagens, brinca um pouco com essa questão do sincrético, né, se nós fôssemos nos ater, mas para essa apresentação a gente não vai nos ater tanto a essa questão sincrética de analisar também as imagens, mas a questão verbal em si, né, do enunciado escrito mesmo, da ordem da língua. Mas aqui eu grifei para vocês a questão que ele diz do futuro da educação no Brasil. Então, vejam como essa Base Nacional Comum Curricular, ela está atrelada, o discurso dela está atrelada a essa questão de um futuro para a educação, um futuro que é sempre o quê? Mais próspero, um futuro melhor. Então, no sentido de que a educação, é necessário que ela mude. Então, esse é um discurso bem forte, trazido na Base Nacional Comum Curricular. Na sua parte de introdução do documento, né, do e-book, diz: mobilizando a sociedade inteira, a Base Nacional Comum Curricular promete mudar o ensino brasileiro. Então, vejam só aí nesse início, ela promete mudar o ensino brasileiro. Então, veja só esse discurso da necessidade, da urgência da educação mudar, né? Isso porque com ela, por volta de 60% do que será abordado nas salas de aula, deve seguir um único direcionamento. Então, vejam só essa questão do único direcionamento, de um direcionamento uno para a educação no Brasil. Então, o caminho que a educação deve trilhar é este e não outro. Então, esse discurso da lei bem forte, né? Então, ela precisa mudar em uma tal direção e não em outra. Então, o documento, ele vai totalmente a tentar ser alinhado, né? Tanto que eles dizem que os professores precisam alinhar-se à BNCC. Então, que professores? Todos os professores do nosso país, né? Isso porque, como eu falei, né, por volta de 60% do que será abordado nas salas de aulas deve seguir um único direcionamento, a ser definido na versão final do documento. Isso aqui é porque era antes de ter o documento definitivo, que já foi lançado. Mesmo sendo um assunto tão atual, não é de agora que a necessidade de promover equidade à educação nacional foi referida. A Constituição Federal de 1988, seu artigo 210, dispõe ser preciso fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental do país inteiro. Então, vejam só como ele traz esse argumento, né, esse discurso de que
essa mudança na educação, ela já era necessária, ela já estava lá desde a Constituição Federal, respaldada nesse discurso legítimo de ter um direcionamento uno para a educação. Aqui outra parte do documento, o que deve ser definido pela BNCC. Então, a base comum vai definir os saberes a serem aprendidos pelos alunos durante o ano letivo, em cada uma das disciplinas, começando por 2 áreas fundamentais de conhecimento, a língua portuguesa e matemática. Então, vejam só, aqui eu grifei, assim quero que vocês grifem na realidade, na mente de vocês, essa questão dos saberes a ser aprendidos pelos alunos. Então, a base, ela tá respaldada nesse discurso legítimo de trazer os saberes que são necessários, né, a cada série, a cada ano letivo. Toda essa gama de conhecimento e competências vai se articular de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento dos alunos, tendo em vista uma formação íntegra e cidadã. Então, vejam só como ela traz esse discurso legítimo, que também é reverberado por outros documentos de base legal da educação, até mesmo na própria Constituição Federal, na parte que toca à educação. A BNCC e o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos. Com a implantação da base comum, ficam determinadas 10 competências chamadas gerais a serem desenvolvidas pelos estudantes. Tais conhecimentos abarcam tanto a parte cognitiva da aprendizagem, como as habilidades socioemocionais. Então, vejam só que os alunos, eles devem se adequar a essas competências, né? No caso, devem aprender de acordo com essas competências para terem determinadas habilidades, certo? E vejam como aí também é presente a figura do sujeito professor. Então, o sujeito professor é aquele que vai se adequar realmente para garantir que os alunos possam ser assegurados de terem aquelas habilidades definidas e que o documento perpetua. A BNCC e a educação do futuro. Então, aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre essa questão da educação do futuro, né? Porque como o discurso, esse discurso da mudança e de uma educação melhor, ele vem do início ao fim, tanto do documento normativo da BNCC, como desse documento que informa sobre, né, a BNCC, que explica um pouco sobre ela. Então, vejam como isso aí que está grifado, apontar caminhos e objetivos mais precisos para a educação. Então, a Base Nacional ela é tida como um documento institucional necessário, urgente, que aponta esses caminhos que vão levar a uma ascensão. Então, vejam como está respaldado nesse discurso de que a educação, ela sempre precisa mudar, ela está caótica, não está adequada. Então, sempre respaldado nesse discurso de que a educação não está boa, que ela precisa trilhar um caminho para conseguir alcançar um futuro melhor para esses cidadãos que estão agora, né, nesse processo de formação. A educação, ela precisa evoluir. Os nossos resultados e discussões, então, por meio das análises, observa-se a reserva de um lugar estabelecido para os professores. Tais sujeitos do ensino são postos em evidências por um discurso afirmativo de seu protagonismo no contexto do ensino no Brasil. Então, o professor, ele é levado a esse desafio e ele é tido como protagonista, porque para que isso tudo ocorra, o professor, ele precisa estar em constante formação, ele precisa realmente correr atrás, né, para que isso ocorra, essas mudanças ocorram na educação. Então, essa operação de evidência, de falar sobre, que vai marcar e caracterizar o processo de subjetivação do professor, do aluno e da instituição escolar. Então, o professor, ele, além dele, né, o aluno e toda a instituição escolar, ela é subjetivada, ocorre um processo de governamento, né, de dizer determinadas condutas e não outras, para que eles possam se adequar a essas normativas da base comum curricular, né.
E os discursos que permeiam a legislação educacional são marcados por determinadas verdades da ordem institucional e são alicerçadas por poderes e saberes da ordem do legítimo, do aceitável, do que deve ser seguido pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Então, aquela questão que eu falei, do efeito de verdade de que a educação realmente necessita dessa mudança. Os resultados apontam para a confecção, no documento da BNCC, de enunciados com efeitos salvacionistas e generalizantes. Aqui eu paro para fazer uma observação. Lembre-se que eu frisei muito aquela questão do único, né? Precisa ter um caminho direcional. Então, veja a generalidade para toda a educação no Brasil. Salvacionista no sentido de que o professor, ele é tido como essa figura, como esse herói que vai salvar a educação nacional por meio dessa aplicação dessa lei, que evidenciam e reforçam a ideia de mudanças no processo de ensino e aprendizagem sobre a alcunha da oferta do ensino de qualidade. As nossas considerações finais, dizer que a BNCC, ela traz esse efeito de gerenciamento e de subjetividade do sujeito professor, principalmente, mas também do sujeito aluno, de todos que compõem essa rede educacional, mas aí nós citamos o protagonismo, né, do professor. Essa questão dos saberes e dos poderes, né, que Foucault vem aí nos interpelar, né, dizer que todos esses documentos, eles são alicerçados em saberes e poderes de ordem do legítimo, né, se nós formos analisar quem confeccionou, quais as pessoas que confeccionaram esse documento, por que está esse enunciado e não outro em determinada parte. Então, eles são alicerçados nessa questão do saber e do poder. As considerações finais apontam para a questão do protagonismo docente, haja visto que o sujeito professor é visto como um mobilizador de futuros por meio do que propõe a BNCC. A BNCC também como um documento necessário e urgente em meio ao contexto de uma política educacional salvacionista. Era isso, aqui eu termino com a frase do Foucault, onde ele diz que todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e os poderes que eles trazem consigo, certo? Uma reflexão que fica, e obrigado. Nossas referências de algumas obras de Foucault que eu citei e do documento. Muito obrigada, professora Rafaela. Bem, agora nós vamos finalizar, né, a nossa programação. Vamos ouvir agora a comunicação da professora Márcia Michele Justiniano Luiz, que é graduanda em Letras, Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é membro dos grupos de pesquisa Práticas Linguísticas Diferenciadas e também Núcleo de Estudos em Narrativa Ficcional Brasileira da UFRN. É bolsista do projeto de pesquisa Modulações Contemporâneas do Regionalismo Literário Brasileiro. Então, pessoal, boa tarde. Hoje eu irei apresentar a pesquisa intitulada A Reprodução Parresiástica do Discurso sobre a Educação Nacional e o Sujeito Professor. Pesquisa essa orientada pelo professor doutor Antônio Genário Pinheiro dos Santos. Sendo assim, nossa pesquisa ancora-se nos estudos da análise do discurso de vertente francesa, teoria essa que busca sempre investigar o discurso, explorar a produção de sentidos, fazendo sempre uma relação com o que é da ordem da exterioridade e da subjetividade. Então, a partir dos estudos de Michel Foucault e do seu método arqueogenealógico, isto é, a relação sempre escorregadia, tensa, fluida entre o saber e o poder. Então, para tanto, lançamos um olhar epistemológico e problematizador para os conceitos de parresia, vontade de verdade, formação discursiva, saber, poder, subjetividade e posição sujeito. Buscamos analisar discursivamente a marcação de efeitos de sentido, de efeitos de franco-falar e a produção de sentidos sobre o sujeito professor e sobre a formação docente, tocando no conjunto de narrativas midiáticas que fazem circular os discursos de base educacional. Então, oportunizamos nessa leitura constituída
no embate entre a descrição e interpretação acerca dos discursos de efeitos de franco falar. E nossa atenção, ela volta-se para os discursos que imputam e legitimam modos de ser e formas de agir na educação nacional, como construção histórica que evidenciam as íngremes relações de poder-saber, na perspectiva de assinalarmos um espaço de dispersão que faz com que o dito apareça como verdadeiro quando é mobilizado. Então, a mídia, como dispositivo da ordem do poder e no acontecimento da lei educacional brasileira, ela faz circular esses discursos que também permitem a interpretação de efeitos de sentidos de um dizer verdadeiro. Então, esses discursos midiáticos, eles estão ancorados em um espaço legítimo e da ordem do saber, que se dirige ao trabalho de subjetivação do professor. Então, no tocante aos objetos, isto é, as materialidades escolhidas para análise, nossa atenção volta-se para as matérias de natureza informacional que circulam no universo midiático, principalmente as matérias veiculadas em domínio do jornalismo mediado. Então, através, né, da Folha de Hoje e da Folha de São Paulo. Então, a primeira matéria que eu trago para analisar, né, interpretar junto com vocês, é a matéria da Folha de Hoje, que é intitulada como a valorização dos professores e da educação é o segredo de países ricos. Então, já no título, podemos ver um discurso generalizante, pois olhem como é colocado, né, que essa valorização, ela é como esse segredo, né, da valorização dos professores fosse, assim, a solução só de países ricos. E logo depois é enunciado, né, é comum aqui no Brasil considerar a profissão de professor como um emprego onde se trabalha demais e ganha pouco, e não exige respeito. Só que, assim, ao ler esse enunciado, né, devemos levar em conta as muitas características, demandas, desafios, projetos que tornam a educação brasileira uma realidade de muitos entraves, de embates, e que requer, então, uma atenção maior a partir do que se vivencia, né, nessas diferentes regiões. Porque, assim, vocês vejam, né, ele fala, é comum aqui no Brasil. Tá, mas aí a gente questiona em que parte do Brasil o autor da matéria está falando especificamente, né? Além disso, ele continua, ser professor no Brasil é um desafio, principalmente por exigir muita qualificação e as qualidades de trabalho, por existir muita qualificação e as qualidades de trabalho, valorização e salário, não acompanham essa crescente cobrança. Então, aqui, quando ele fala que ser professor no Brasil é um desafio, a gente se questiona, né, como se chegou nessa conclusão, como é bem generalizante falar assim no todo. Outra questão é esse discurso que é retomado sobre o professor se manter em formação continuada, né? E dizer que essa valorização, esse salário, vejam aí o atravessamento da ordem mercadológica, porque a valorização é sinônimo do financeiro, do salário, não acompanha essa cobrança de qualidade de trabalho. Aí ele continua. Observar países como a Finlândia, o Vietnã, o Japão e a Coreia do Sul, onde ser professor exige uma qualificação muito seletiva, qualidade de trabalho alta, salários bons e altos, mas muito prestígio e reconhecimento tornam as coisas mais entendíveis. Então, esse trecho apresenta um quadro de comparação entre o Brasil e outros países, fazendo reverberar um discurso que relaciona determinadas condições sociais, culturais, econômicas
econômicas. Além disso, em termos geográficos, o Brasil tem área e população maior que esses 4 países supracitados. Então, assim, gente, o Vietnã, ele cabe dentro do território brasileiro. Então, nosso país difere e muito nos mais diversos aspectos e setores da sociedade dessas nações, né, da Finlândia, do Japão e da Coreia do Sul. Então, assim, em termos geográficos, já é uma comparação um tanto errônea, se a gente for analisar. E é bastante generalizante, né, comparar ali, se a gente for levar em conta todos esses aspectos com essas outras nações. Ainda a esse respeito, uma publicação da Folha de São Paulo, intitulada A Valorização dos Professores e a Melhora da Aprendizagem, dispõe que a educação se faz com pessoas e o professor é o ator mais nobre de uma sociedade. Ser professor é transformador. Nesse fragmento, é possível dizer que existe uma subjetividade ligada à educação e ao sujeito professor, uma vez, né, que é colocado que ela se faz com pessoas, né, a relação ali entre docente e discentes. Além disso, ao professor é dada essa responsabilidade pela condução do processo de educar. Esses dispositivos, a mídia, como esse dispositivo legítimo e da ordem do poder, produzem efeitos de sentido que colocam o docente como agente protagonista da educação, pois a ele é reservado o lugar de uma ação de transformação do sujeito. Olhem, quando ele diz que o professor é o ator mais nobre de uma sociedade, que responsabilidade, hein? E, além disso, ser professor é transformador, essa ação de transformação do sujeito professor, e também do próximo, né? Até porque a educação se faz com pessoas, como bem diz a matéria. Além disso, eu acho interessante a gente ver também a colocação verbal que é colocada nessas matérias. Vejam como o professor é o ator mais nobre, como ser professor é transformador ali. Com isso, a gente consegue ver a inscrição parresiástica emergindo desses dizeres midiáticos. Então, ambas as matérias, né, elas vêm tratar dessa valorização do sujeito professor, reforçando a ligação entre essa questão e a melhoria da aprendizagem. Então, tal natureza de valoração fornece, instiga, promove subjetividade docente. É a partir do modo que o sujeito professor é constituído que vão se legitimando e se tornando críveis as práticas discursivas que marcam um self, um sujeito professor. Então, o docente ele vai sendo discursivizado dessa forma, como protagonista da educação. Então, a gente vê os efeitos, vê uma posição sujeito sendo assumida pelo professor, porque justamente propaga um arquétipo de docente transformador da sociedade, né? Evidenciando, como falei, ao sujeito professor essa posição sujeito de protagonista da educação. Além disso, os efeitos de sentido sugerem que o professor ele só é valorizado na égide de um emprego, da manutenção e da compensação econômica. Então, aqui a gente nota a inscrição parresiástica, né, quando diz que ser professor é valor, que a educação ela só pode ser valorizada a partir de uma ordem mercadológica, né, do mérito ali financeiro. E, além disso, vontades de verdade, né, que evidenciam uma positividade. Pois notem, voltando nessas matérias, como eles falam da qualidade da formação continuada do professor. Então, pode-se ler, né, que uma vez formado, é preciso capacitar esse profissional, né, para que ele venha a ser valorizado. E com isso, eu recordo aqui com vocês um discurso que está presente tanto na Constituição Federal, quanto na... Eita, fugiu agora Ai, gente, enfim,
quando eu lembrar eu retorno, que diz assim que sobre o piso salarial e sobre a formação continuada no sujeito professor. E a gente retoma, né, como a mídia chega a reproduzir esse discurso que já está empregado na lei educacional em manter o professor em constante formação e também nessa ideia de valorização pela ordem financeira, né, pela essa premissa de uma lógica mercadológica. Então, com isso, os resultados apontam para a mídia como agente reprodutora de uma verdade institucional e para a subjetividade atrelada ao tema da ascensão social e de si, que marcam a subjetividade, né, o self do professor, a partir de uma positividade que instiga e imputa modos de ser e formas de agir. Pois é a partir assim, desse discurso, né, a forma que ele é colocado, que o professor ele vai sendo subjetivizado, né? E a partir disso vai se instigando ali o modo de ser, a forma que o docente vai agir na nossa sociedade. Como falei, ele é colocado ali como transformador, como agente protagonista. Então, além disso, podemos aferir, né, os efeitos de sentido de parresia do Frank Falar sobre o sujeito professor, sobre a formação docente e sobre o ensino à aprendizagem. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas referências. Obrigada. Obrigada, professora Márcia. Muito obrigada mesmo. Então, aqui a gente encerra mais um evento do dia. Agradecemos mais uma vez pela participação de todos, tá? E eu desejo uma ótima semana e a gente se encontra na quarta-feira, no mesmo horário. Tudo bem? Até! Tchau, tchau.